E aí, galera, boa tarde. Deu problema ao vivo, nós vamos fazer então a moda antiga mesmo, né? Que é gravado. Fazer o quê, né? Vai ser gravado, eu não vou nem editar o vídeo para não atrasar o lado de vocês também. Vai ser rápido, tá? Então, pessoal, falavam sobre escravidão. Nós vamos começar a falar da escravidão, que é um dos fenômenos, né, que aconteceu no mundo e vai influenciar muito a formação da América Latina, tá? E também o enriquecimento dos países europeus. E nós vamos agora discutir um pouquinho sobre o início da escravidão na América, inclusive no Brasil, né? Com o tráfico de africanos escravizados, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a escravidão é o processo de domínio que uma pessoa exerce sobre outra pessoa. Então, o senhor, ele é mais, o senhor de escravo, ele é mais do que um chefe, ele é um dono do escravo, porque o escravo é visto como coisa, como mercadoria. Então, o senhor de escravo vai pegar e vai comprar um escravo e fazer com ele o que ele bem quiser. Vai colocar para trabalhar forçadamente, escravo não ganha salário, tá? Se alimenta mal, tem doenças, morre cedo. O que você imaginar acontecia com quem era escravo, né? Então o senhor de escravo, ele era o dono do escravo, tá? E se o escravo não obedecesse tudo que ele quisesse, o senhor poderia fazer muitas coisas, vender para outro, castigar física ou psicologicamente, poderia inclusive chegar a castigar tanto que o escravo poderia morrer nas mãos de quem estava aplicando o castigo, né? O escravo não tem liberdade, pessoal, ele tem que obedecer todas as ordens do senhor, tá? É como a gente falou. Então, o escravo ele não tem liberdade, gente. Por isso que o escravo ele é liberto quando ele não é mais escravo, né? Ele se torna liberto, ou seja, adquiriu a liberdade, porque não há liberdade na escravidão, que a gente tá falando da escravidão moderna. Vocês não podem confundir a escravidão com a servidão da Idade Média, tá? Escravidão é uma coisa, servidão é outra. O servo, ele era ligado à terra e devia serviços ao senhor do feudo onde ele vivia, tá? Ele era servidor, né? Ele servia o senhor, ele era servo. O escravo não. O escravo perde a sua essência como pessoa e ele tem que dar ao senhor tudo que o senhor quiser, porque o senhor é o dono dele, certo? Então, quando começa esse tráfico mesmo, né? A partir do século XV, tá, gente? A gente chama de escravidão moderna porque ela é diferente da escravidão da antiguidade. Vocês lembrarem, ano passado a gente estudou Egito, Mesopotâmia. Esse povo, Grécia, Roma, esse povo tudo existia escravo já. Mas era diferente, tá, gente? O escravo antes ele era adquirido através das guerras, né? Havia guerra, o povo vencido se tornava escravo do vencedor, ou por dívidas, ou por crimes, né? A escravidão moderna não, ela tem um componente. Cor da pele. É negro, se torna escravo. Filho de escravo, escravo será também, tá? Isso vai durar por muito tempo. No Brasil vai durar por 388 anos, basicamente, de escravidão desde o descobrimento, tá? Tentaram escravizar os índios, não deu muito certo, porque os índios eram... A igreja protegia um pouco eles, né? Mas os negros vão ser escravizados e a igreja não vai defender eles nesse ponto, tá? Então, a condição de ser humano é retirada, ele se torna uma mercadoria e perde o contato com a família, com a língua, a cultura, a religião e os costumes do continente originário. Normalmente, gente, por exemplo assim, escravizava uma família inteira, vinha para a América, né? Era vendido no mercado de escravos, a família, mas a filha ia para um dono de escravo, o marido ia para outra, a esposa ia para outro lugar. Então, essas pessoas poderiam nem se encontrar nunca mais, por mais que fossem família. Perdia o contato com a sua religião originária, né? E, enfim, toda a personalidade do escravo, que era uma pessoa que vivia no continente africano, essa personalidade é totalmente removida e ele se torna um objeto mesmo nas mãos dos senhores, né? Bom, gente, na África havia escravidão, tá? Assim como houve no Império Romano, como houve na Grécia, houve no Egito, tá? Na África não era diferente, tá? No continente africano
onde os europeus iam buscar os escravos, tá? Só que antes, pessoal, a escravidão era chamada de escravidão de linhagem, tá? Pessoas derrotadas em guerras ou punidas por crime ou em dívida, elas eram escravizadas. E se viessem a ter filhos, os filhos também eram escravizados. Por isso de linhagem, de família, tá? O filho do escravo seria escravo. Mas não havia aí um componente de comércio. Só que começou a haver a escravidão comercial, tá? O que que é? Os soberanos africanos, né? Então, assim, um chefe de um vilarejo ou de uma nação africana tal, ele tinha lá os escravos e ele trocava esses escravos por outras coisas com os europeus que iam buscar para levar esses escravos para a América, tá? Então, olha só, esses soberanos trocavam seus escravos por produtos ou mesmo por búzios, tá? Que era algo valioso para o africano, né? Os búzios são conchinhas, tá? Então, mas trocavam também por tabaco, por aguardente, por tecidos e por armas de fogo. Pessoal, foi nesse episódio da escravidão moderna, tá? Que começou, que foi introduzidas armas de fogo para os africanos. O que acontece, gente? A África é um país. É um país não, desculpa. A África é um continente com várias etnias diferentes. E elas guerreavam entre si. E aí começou a entrar arma de fogo lá. Gente, a arma de fogo mata mais que o arco e flecha. A arma de fogo mata mais do que a espada, que o machado. Então, a arma de fogo, o que o europeu trocava lá, uma carabina, sei lá, uma arma de fogo por escravos, essa arma de fogo era usada para as guerras ficarem ainda mais violentas, tá? Então, como que esses... Então, era o seguinte, esses escravos estavam escravizados já na África, né? E aí chegava o europeu e eles eram trocados por produtos, né? Então o europeu tinha que trazer o escravo pra América, né? Pra América para ele ser vendido pro cliente final, né? Que é o senhor de escravo, o fazendeiro e etc, né? O minerador. Então, o que que eles faziam, pessoal? Eles vinham em navios negreiros, depois de ficarem já em barracões com péssimas condições de higiene, de alimentação, alguns morriam até, esperando o dia que ia chegar o navio negreiro que ia levá-los até a América, né? O navio negreiro, pessoal, aí você tem uma imagem que representa como era um navio negreiro, né? Ele ia abarrotado de escravos no porão, no subsolo, né, do navio. Eles ficavam todos amontoados, eram mal alimentados, tinham doenças que se espalhavam e muitos não aguentavam fazer a travessia, tá, gente? Atravessar o oceano, muitos não aguentavam. Então, porque morriam, né, gente? Era um calor insuportável, a alimentação era precária, a higiene não havia praticamente, né? E eles, lógico, né, os traficantes de escravos que estavam levando eles até a América, eles ficavam preocupados, porque muitas vezes haviam rebeliões dentro do navio negreiro, que era a última chance dos escravos ainda unidos ali se tornarem escaparem do pesadelo que viria a ser na América, né? Então, muitos se rebelavam, poucas vezes essas rebeliões deram certo, né? Mas mesmo assim, era frequente que eles se revoltassem nos navios, tá? Pois bem, pessoal, quando eles chegam na América, eles iam ser vendidos. Mas iam ser vendidos onde? Em mercados de escravos, tá, gente? Eles eram levados aos mercados, onde eram organizados por sexo, idade e origem. E aí eles ficavam em exibição para quem quisesse comprá-los, tá? Muitas vezes se olhava os dentes, porque os dentes mostram se ele era saudável ou não. Muitos eram besuntados em óleo, assim, para mostrar a força, né? Que era uma pessoa forte, própria para o trabalho, né? Então é como se fosse uma vitrine, gente. Eles ficavam na vitrine e vinham os compradores até o mercado de escravo, né?
Esses mercados eram em regiões portuárias normalmente, tá, gente? Por que portuária? Porque o navio chega e aí vão ser vendidos os escravos ali naquela cidade. Por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, fora do Brasil, Havana, em Cuba, Nova Orleans nos Estados Unidos, Nova Granada na Colômbia, né? Então, esses lugares, a formação da população dessas cidades portuárias tiveram muita influência desses negros que chegaram ali. Por isso que essas cidades têm bastante pessoas de pele negra, que acabam sendo descendentes dos escravos dessa época, tá? Então, aí é para vocês verem, tá? Como que eles eram vendidos, certo? Ainda não, isso aqui. Peraí. Vamos ver os nossos exercícios, a aula é curta mesmo, tá? Mas o assunto é denso, nós temos bastante coisa. Então, vamos lá. Exercícios. 1. Escreva com suas palavras o que é escravidão. Então, você vai pegar e você vai escrever com as suas palavras o que é escravidão. Você não vai lá no Brainly e vai colar, porque eu sei quando a resposta vem do Brainly, tá? Eu sei, eu conheço o Brainly, não sou tonto. 2. Qual a relação entre a introdução de armas de fogo na África com a escravidão moderna? Então, o que tem a ver essa escravidão moderna, o tráfico de escravos, com as armas de fogo chegando na África? 3. A 3 eu não falei de propósito, tá? Para vocês lerem aí o slide e encontrarem, tá? Quais outros nomes, tá? Não é quais outros. Quais outros nomes receberam os navios negreiros? Pode haver mais de uma resposta. Então você vai assinalar, às vezes todos estão certos, às vezes só um está certo, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. Vocês vão ver quantos estão certos e vão clicar, tá? 4. Todos os escravos que embarcavam no navio negreiro sobreviviam até a América? Explique. Então a 4 você vai aí verificar se todos os negros que entravam no navio negreiro, se eles conseguiam chegar vivos até a América, e você vai explicar por que sim ou por que não, tá? E 5. Por que se diz que a população de cidades portuárias como Rio de Janeiro, Salvador e Nova Granada foram formadas por muitos negros e mestiços? Certo? Essas 5 eu acabei de falar, pessoal. Essa é fácil, tá? Nossa, tá tudo embaçado aqui, meu webcam. Bom, pessoal, eu agradeço, tá? Foi curtinha a aula. Eu vou deixar o teste aberto mais um tempinho, tá? E é isso aí. Façam no prazo. Tem até quinta que vem, vocês sabem, né? Então, é isso aí, galera. Desculpa tá desfocado agora, mas eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Tá difícil. Bom, tá bom? Obrigado, galera. Falou pra vocês e... Aí, agora voltou. Um abraço. Tchau.